Bom dia, Mai. Tudo bem com você? Vou aguardar aqui uns 2 minutinhos, 3 minutinhos para ver se mais alguém entra, senão eu vou iniciar a aula. Tá tudo bem comigo, graças a Deus, também. Bom dia, Moni. Tudo bem? Certo, Mai. Essa aqui é a disciplina, tá? De matemática aplicada à enfermagem, da turma NT 48. Hoje a aula vai ser sobre cálculo de gotejamento, tá bom? E de diluição. Ah, certo, Moni. Aqui é da NT 48. Vou aguardar só mais uns 2 minutinhos. Por nada, Moni. Vou aguardar só mais 2 minutinhos e aí vou começar a aula, por conta do tempo. Não, Mai, ainda não tem previsão não, certo? Como foi lançado, né, no Instagram, tá se preparando o protocolo de retomada das aulas, mas ainda não tem nenhuma previsão. Então vamos lá, certo? Vamos começar a aula por conta do tempo. Então, bom dia, né? Seguindo aqui na disciplina de matemática aplicada à enfermagem. Hoje, o assunto que vamos aprender um pouco, colocar em prática, é sobre cálculo de gotejamento e, posteriormente, cálculo de diluição de medicamentos, certo? Então, o primeiro tema vai ser cálculo de gotejamento. Certo. Então, muitas das vezes, lá nos serviços de saúde, quando vocês estiverem fazendo estágio, ou quando se formarem, né, os futuros técnicos de enfermagem, vocês vão encontrar equipamentos que podem fazer esse cálculo, né? Que são as bombas de infusão. Tem lá, a gente já padroniza, coloca os valores e a própria máquina faz o cálculo, certo? Mas é extremamente importante que vocês saibam realizar o cálculo de gotejamento. Tanto quando seja pedido macrogotas ou gotas, né? Que eu posso chamar tanto de macrogotas ou gotas. Ou quando seja pedido microgotas, certo? Uma atenção que vocês precisam ter quando for fazer cálculo de gotejamento é identificar o tempo que foi prescrito para correr aquela determinada medicação. O tempo foi em minutos ou o tempo foi em horas? Porque a depender
de como está lá disposto o tempo para correr essa determinada medicação, essa determinada solução, você vai adotar um tipo de fórmula, certo? Então, para a gente fazer o cálculo de gotejamento, a gente faz a aplicação de fórmulas. E essas fórmulas, elas variam de acordo com o quê? Com o tempo. Se ele é dado em minutos, eu utilizo uma determinada fórmula. Se o tempo é dado em horas, eu vou utilizar outra determinada fórmula. E é isso que a gente vai aprender aqui e aplicar em alguns exemplos para a gente treinar, certo? Então, vamos lá. Eu falei para vocês, né? Quando o tempo é dado em horas, certo? Então, primeiramente, a gente vai ver essa fórmula. Então, para a gente calcular macrogotas, né? Ou gotas é o mesmo. E microgotas, quando o tempo é dado em horas. Que fórmulas é que a gente vai utilizar, tá? Então, para a gente calcular gotas por minuto, tá? Gotas, vamos lá para a primeira fórmula. Por minuto, certo? O que é que acontece? Para a gente calcular gotas por minuto, quando o tempo é dado em horas, o que é que a gente vai fazer? Então, deixa eu trazer um exemplo para vocês. Por exemplo, um médico, ele prescreve um soro de 500 ml, certo? Para correr em 2 horas. Então, nessa questão você vê que o médico, ele prescreveu esse soro, né? Esse volume de soro, que é o 500 ml, é um volume, né? A unidade de medida de volume, para correr em quantas horas? Em 2 horas. Então, você identifica o quê? Que o tempo está em horas. Então, você aplica a fórmula. Ele pediu em gotas ou microgotas. Então, dependendo disso, você vai aplicar aquela determinada fórmula, tá certo? Então, vamos lá. Para você identificar aqui as gotas por minutos, quando o tempo que é pedido é em horas, o que é que você vai colocar na fórmula? O volume total, certo? Vou botar aqui como VT, que é o volume total, sobre o tempo, ó, o tempo em que? Em horas, certo? Vezes 3, certo? Então, isso é o que vocês precisam ter em mente. Então, como um exemplo que eu trouxe para vocês, por exemplo, um médico prescreveu um soro fisiológico de 500 ml para correr em 2 horas. Solicitada infusão, gotas por minuto. Então, você já identificou que o tempo está em quê? Em horas. Qual é a fórmula para eu calcular gotas por minuto? É essa aqui que eu demonstrei para vocês. Então, se o médico ele prescreveu 500 ml, né, desse soro fisiológico, que é o meu volume total? O volume é aquela quantidade ali de líquido que eu vou infundir, que eu vou administrar no meu paciente. Isso representa todos os volumes, né? Que representa o volume total que eu vou administrar no meu paciente, certo? E o tempo, você vai ver por essa questão que eu trouxe, que é 2 horas, e vezes 3. 3 é o quê? Vocês precisam ter em mente que, quando vocês forem fazer cálculo de gotejamento, a gota por minuto pode variar? Pode. O volume total pode variar? Pode. O tempo pode variar? Pode. Mas esse 3 aqui não altera. Por quê? Porque o 3 é uma constante, certo? É uma constante, então não varia. É da própria fórmula, é fixo. Nunca varia, certo? Então, toda vez que vocês forem calcular gotas por minuto, quando o tempo for dado em horas, vocês vão fazer o volume total, que é o meu volume nessa questão, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, 500, não é isso? Sobre o tempo, eu falei na questão que ia correr em quantas horas? 2 horas, vezes 3, e aí você vai fazer o cálculozinho. Podem ficar tranquilos que eu vou trazer um exemplo para a gente aplicar essas fórmulas, tá bom? Então, a gente descobriu quando o tempo é dado em horas, como a gente descobre as gotas por minuto, certo? E agora, nós vamos descobrir o quê? Como calcular microgotas por minuto, certo? Eu chamo a atenção para vocês que
eu posso chamar tanto de gotas por minuto ou macrogotas, tá certo? Dá no mesmo, macrogotas por minuto. É a mesma coisa, gota, macrogota, a mesma coisa, certo? E para a gente calcular microgotas por minuto, por exemplo, um médico prescreveu um soro fisiológico de 250 ml para correr, vamos lá, em 1 hora, tá? Solicitada a infusão de microgotas por minuto. Aí o tempo tá em horas, tá? Você tem o volume que foi 250 ml, certo? Mas ele pediu em microgotas. Então você já tem noção. O tempo foi dado em horas, eu vou utilizar essa fórmula, que é o volume total, certo? Vou botar aqui VT sobre, bem mais prático, o tempo. O tempo em quê? Em horas. Certo? Então a gente já observa aqui, para eu encontrar minhas microgotas por minuto, quando o tempo que foi solicitado lá foi dado em horas e eu quero microgotas, eu vou dividir o volume total, no caso do exemplo que eu trouxe para vocês foi o quê? 250 ml, não é isso? Que é a unidade de medida de volume, dividido por quem? Pelo meu tempo em horas, certo? Que eu falei para vocês agora no exemplo, 1 hora, tá certo? E a gente descobre quantas microgotas vão correr por minuto, tá? Então, certinho. Aqui nós finalizamos. Agora, nós vamos descobrir a formulazinha quando o tempo ele é dado em minutos, certo? Porque quando o tempo é dado em minutos, você utiliza uma outra fórmula, tá bom? Então, vamos lá. Quando o tempo for dado em minutos, tempo em minutos, vamos lá. Meninas, vocês conseguem, e meninos, não sei se tem aí, ver direitinho? Tá conseguindo ver direitinho? Dá um joinha aí, diz um sim, me responde por favor. Vou aguardar a resposta de vocês. Pronto, mais certinho. Então, quando a gente pensa no tempo em minutos, da mesma forma. Se eu utilizo um exemplo, foi prescrito por um médico um soro de 100 ml, um exemplo, para correr em 40 minutos. Aí o tempo a gente já vê que está em quê? Em minutos. Se o tempo está em minutos e lá ele solicita que seja infundido em gotas por minuto, tá? Você precisa ter atenção com relação ao tempo, certo? Se ele é dado em horas ou em minutos, porque dependendo disso você vai utilizar fórmulas diferentes. Então, para a gente calcular gotas por minuto, quando o tempo é dado em quê? Em minutos, o que é que você faz? Você faz o volume total, certo? Volume total vezes 20, ó, já variou, dividido pelo tempo. O tempo aqui é o quê? Em minutos, certo? Então, aqui já difere. O meu tempo pediu lá para correr em minutos. Que fórmula que eu vou utilizar? Se pediu para calcular gotas por minuto, essa fórmula aqui, onde o meu volume total eu multiplico por 20 e divido pelo tempo em minutos, certo? Então, vocês precisam também ter atenção com relação a esse número 20. Por quê? Isso pode variar, né? Gotas por minuto varia, o volume total pode variar, o tempo pode variar, mas o 20 não pode variar porque é uma constante da fórmula. Ela é fixa, vocês nunca podem se esquecer de colocar esse valor na fórmula para fazer o cálculo quando for pedido em gotas por minuto e o tempo que for dado é o quê? Em minutos. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês, para correr um soro fisiológico de 100 ml em 40 minutos, tá? Então, 100 ml você já sabe que é o volume
total, multiplica por 20, vai dar um valor que vai dividir pelo tempo. Em minutos, eu falei que ia correr em quantos minutos? 40 minutos. E aí você soluciona essa questão das gotas por minuto, tá? E agora, para a gente descobrir como calcular microgotas por minuto, certo? Quando o tempo é dado em minuto, nesse mesmo exemplo que eu trouxe para vocês, o que é que vocês vão fazer? Vai colocar lá o volume total, certo? Vezes 60, ok? Dividido pelo tempo que está em minutos. Então, da mesma forma, essa situação que eu trouxe para vocês de correr um soro de 100 ml em 40 minutos, você vai aplicando aqui na fórmula para descobrir microgotas por minuto, que é o volume total, 100 ml. Multiplico por quanto? Por 60, que é também uma constante. Não varia, certo? Fica lá e fixa da fórmula. Dividido pelo tempo em minutos, que eu falei para vocês no exemplo, 40 minutos. E aí você vai descobrir o valor de microgotas, certo? Que irá correr aquela medicação, aquela solução, tá? Então, para cálculo de gotejamento, é isso que eu trago para vocês. Vocês precisam fixar essas fórmulas e ter atenção quando o tempo for em horas, se for pedido gotas ou microgotas, que fórmula eu vou utilizar, e quando o tempo for dado em minutos, que fórmula que eu vou utilizar para calcular gotas ou microgotas, tá bom? E aí agora eu vou apagar aqui e eu vou trazer dois exemplos para vocês, para a gente aplicar aqui para facilitar o entendimento, tá bom? Então vamos lá. A gente vai entender direitinho aplicando aqui o cálculo. Então, vamos lá. Tem uma questão aqui. Prescrição médica, PM. Tá? Tem aqui soro fisiológico, 0,9% de 400 ml. Tá? Para correr endovenoso, de 4 em 4 horas. 4 em 4 horas. Quantas microgotas irão infundir por minuto? Irão infundir por minuto. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? Para a gente aplicar o cálculozinho e facilitar o aprendizado de vocês. Então, prescrição médica, PM, aqui é o que quer dizer. Soro fisiológico, 0,9%. Quantos ml? 400 ml. Tem lá no meu frasquinho de soro. Para administrar endovenoso, então diretamente, né, na veia, de 4 em 4 horas, certo? Quantas microgotas irão infundir por minuto? Pronto, quando vocês verem uma questão dessa, vocês precisam atentar para o que eu destaquei? O tempo, certo? O tempo está sendo dado em horas ou o tempo está em minutos? Vocês observam que o tempo está em quê? Em horas. E está pedindo o quê? Microgotas por minuto. Então, o que é que a gente entende? Que a gente vai aplicar a formulazinha quando o tempo é dado em horas. E ele quer microgotas por minuto. Como vimos antes,
Para a gente calcular microgotas por minuto, vamos lá. Para a gente calcular, vou colocar aqui microgotas, que é uma siglazinha, viu? MGTS, microgotas por minuto. A gente já viu que é o quê? O volume total, quando o tempo é dado em horas. VT é volume total, tá? Só estou usando a sigla para facilitar. Sobre o quê? Sobre o tempo, que é ter o tempo em horas. Não é isso? Pronto. Então, essa é a formulazinha para a gente descobrir microgotas por minuto, quando o tempo é dado em horas. E aí, a gente extrai as informações aqui para aplicar na fórmula. Tá bom? Então, o que é que a gente descobre? Quem é o meu volume total? Volume total. A gente identifica que é o quê? Dado em ml, a unidade de medida de volume ali. Meu volume total lá do meu frasco é quanto? 400 ml, não é isso? Pronto. E aí a gente precisa de outra informaçãozinha para descobrir as microgotas. Quem é o meu tempo? Meu tempo para correr de 4 em 4 horas. Quem é o meu tempo? 4 horas. Certo? Pronto. Então a gente já tirou em microgotas por minuto. Isso aqui é o que a gente vai descobrir, tá? Então, aplicando na fórmula, vamos lá. Microgotas por minuto, certo? É igual. Quem é o meu volume total? Meu volume total é 400, certo? Quem é o meu tempo em horas? A gente já descobriu que é 4. Então, microgotas por minuto é igual. 400 dividido por 4, nós sabemos que dá quanto? 100. Então, a gente descobre o quê? Que para infundir esse soro de 400 ml de 4 em 4 horas, vai ser administrado em microgotas, aqui ó, 100 microgotas por minuto, certo? Então, aqui é um exemplozinho para a gente aplicar essas fórmulas. Então, a gente viu aqui um cálculozinho de microgotas, tá certo? Agora, eu vou trazer um outro exemplo para a gente praticar ainda mais, tá? Vou apagar aqui. Vamos lá praticar mais um exercício. Então, vocês estão entendendo direitinho? Dá um joinha aí de sim pra mim, dá um retorno. Fabiana, né? Fabi tá aí, Mai. Tá conseguindo entender direitinho a aplicação da fórmula de acordo com a questão? Me dá um retorno aí, por favor. Mais ou menos isso, Mai. O que é que acontece? Vocês precisam treinar essa parte da aplicação da fórmula, porque a questão em si, ela ajuda vocês, certo? Porque ela dá informações. Eu vou trazer um outro exemplo aqui para a gente aplicar. Você precisa saber a fórmula quando o tempo é dado em horas e a fórmula quando o tempo é dado em minutos ali na questão. Tá certo? Então, vamos fazer mais uma questão aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, aqui. Prescrição médica, tá? Para a gente calcular. Soro fisiológico, 0,9%, de 500 ml, endovenoso, de 6 em 6 horas.
gotas irão infundir por minuto? Tá. Aqui eu trouxe outra questão para vocês, tá bom? E aí, essa questão aqui, sempre a questão vai te dar informações. Eu falei para vocês que dependendo do tempo, você vai utilizar uma determinada fórmula, tá certo? Então a questão traz que foi prescrito por um médico para um paciente um soro, um frasquinho lá de 500 ml, tá? Um frasquinho de soro de 500 ml, tá? Pronto. Endovenoso, para ser administrado, né, de maneira direta na veia, de 6 em 6 horas. Esse soro ele tem que ser administrado a cada 6 horas. Se eu administrei agora 9 horas, 10, 11, 12, 13, 14, 14 horas vai administrar novamente esse soro. Então, de 6 em 6 horas, a cada 6 horas. Quantas gotas irão infundir por minuto, tá? Então, o que é que tá te pedindo? Tá te pedindo para você descobrir quantas gotas vão ser infundidas por minuto. Eu falei para você das fórmulas. O importante é vocês aprenderem as fórmulas e identificar o tempo foi em minutos ou em horas, que eu falei antes para vocês, destrinchei as fórmulas para você. Então aqui, quem é o meu volume total? Ó, você já separa as informações. Quem é o meu volume total, que é o volume que eu vou administrar no meu paciente? Meu volume total, vou escrever aqui, volume total é o quê? 500 ml. Nós já vimos aqui, certo? Quem é o meu tempo? Meu tempo é o quê? 6 horas, certo? Eu já coloquei aqui, mas e o que ele está pedindo? Gotas por minuto, certo? Ele quer descobrir gotas por minuto. O tempo foi dado em horas? Tem aquela fórmula que eu falei para vocês antes, vocês vão aplicar somente a fórmula, só é saber a fórmula, tá? A fórmula que eu falei para vocês é o quê? Gotas por minuto. Quando o tempo é dado em horas, como é que a gente calcula? A gente calcula volume total, certo? Sobre o tempo. Não foi o que eu falei para vocês? Em horas. Vezes 3. Eu não falei para vocês dessa formulazinha? Depois você resgata lá quando for assistir novamente essa live, tá certo? Então a gente vê aqui que gotas por minuto é igual ao volume total sobre o tempo em horas vezes 3, certo? Essa é a fórmula que a gente vai calcular, tá certo? As gotas por minuto, porque aqui deu o tempo em que? Em horas. Se fosse em minutos, seria outra fórmula, que eu vou colocar aqui para vocês entenderem direitinho o outro exemplo. Então, a gente já tem essas informações da questão. Então, a gente calcular aqui gotas por minuto. Todas as informações que está aqui, a gente vai colocar na fórmula. Quem é o volume total? Nós já sabemos que é o quê? 500, certo? E aí, dividido, quem é o meu tempo? Em horas, 6. 6 vezes 3, né? Da fórmula, tá? Porque o 6 é o meu tempo, eu coloquei aqui, vezes 3, que já é da própria fórmula, tá bom? E aí a gente faz gotas por minuto é igual a 500 dividido por o quê? 18, certo? Então, quando a gente faz esse cálculo aqui, 500 dividido por 18, vai dar 27,7, tá certo? E aí, nós, quando fazemos cálculo de gotejamento, se lembra que eu falei para vocês da regrinha de arredondamento de números decimais? Quando a gente faz o cálculo, que dali esses números decimais, né, os números quebrados, a gente precisa fazer a aproximação, principalmente no cálculo de gotejamento, né, que a gente não vai infundir 27,7 gotas por minuto. Não, geralmente a gente faz a aproximação.
Quando é até a própria máquina fazendo a bomba de fusão, lá faz o cálculo certinho. Mas aí aqui, quando a gente vai fazer, a gente precisa fazer a aproximação. Se deu 27,7, né, dá uma dízima, 27,7777. Então, eu coloquei aqui 27,7. Se eu for fazer a aproximação, eu já expliquei para vocês que a gente começa de trás para frente e a gente vê. Se o número for igual a 4 ou menor que 4, a gente preserva o número anterior. Eu expliquei isso para vocês. Mas se a gente observa que aquele número é de 5 ou maior que 5, a gente aumenta uma casa anterior, certo? Então, só para facilitar o aprendizado aqui de vocês, deixa eu colocar mais acima aqui para vocês entenderem. Certo? Então, daqui de baixo, eu vou trazer para aqui, para cima, tá? A gente viu que gotas por minuto, quando a gente fez o cálculo, deu 27,7, tá? Então, o que é que a gente entende com isso se eu fosse fazer a regrinha de aproximação? Sempre de trás para frente, a gente vê o número. Se for igual aqui esse número, se for igual a 4 ou menor que 4, eu preservo o número anterior. Mas se for maior ou igual a 5, o que é que acontece? Aproximado, eu aumento uma casa anterior. Então, vai para quanto? 28 gotas por minuto. Ok? Eu fiz a aproximação, arredondamento desse número aqui decimal. Tá bom? Então, agora a gente vai ver um outro exemplozinho. Vamos colocar em prática, porque hoje, como essa aula sobre gotejamento, tá? Eu tô colocando mesmo aqui os exemplos para vocês aprenderem com a prática. Então, vamos lá. Vou botar uma questão aqui, quando esse tempo ele é dado em minuto, certo? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui. Um medicamento, vou botar aqui, medicamento, deixa eu botar aqui. PM, que é prescrição médica, tá? O médico prescreveu um medicamento X, eu vou botar um exemplo aqui de medicamento X. Não tem o nome de medicamento, um medicamento X, tá? 500 miligramas desse medicamento para ser administrado endovenoso, certo? Endovenoso, em 100 ml, tá? Para infundir, certo? Infundir, administrar em 50 minutos. Vamos lá fazer uma questão. Quantas gotas e microgotas irão infundir por minuto? Infundir por minuto. Pronto. Então, aqui eu já botei dois exemplos, dois cálculos, para a gente ver quando o tempo é dado em minuto, tá certo? Então, foi prescrito por um médico um determinado medicamento que tem 500 miligramas. Miligramas, a gente já sabe que é a unidade de medida de peso, né? Miligrama, grama é peso. Endovenoso, certo? Que é diretamente na veia, em 100 ml. 100 ml nós sabemos que é o volume. ml, mililitro, litro é a unidade de medida de volume, certo? Para infundir, administrar em 50 minutos. Então, aqui, quantas gotas e microgotas vocês irão infundir por minuto? Aqui eu coloquei dois cálculos só para vocês verem como é que a gente aplica para descobrir gotas e para descobrir microgotas, quando o tempo ele é dado em quê? Em minutos, certo? Então, vamos lá. Então, a gente precisa lembrar da formulazinha que eu falei anterior para vocês, quando a gente quer calcular. Então, eu vou colocar aqui.
O tempo está dado em quê? Em minutos. Você já identificou isso na questão. Quais são as fórmulas para eu calcular gotas e microgotas quando o tempo é dado em minutos? Você já viu que está aqui o tempo em minutos, para correr em minutos, infundir e administrar em minutos. Então, vamos lá. Para eu calcular, ou resgatar, gotas por minuto, quando o tempo é dado em minutos, a gente já viu lá que é o volume total vezes 20, certo? Sobre o que? O tempo em minutos. Ok? Essa é a formulazinha para a gente descobrir. Depois vocês veem novamente a videoaula, anota no caderno, fixa, tem na apostila também. Vocês precisam fixar essa fórmula, quando o tempo é dado em minutos. Gotas por minuto é igual ao volume total, vezes 20, que eu já falei para vocês que é uma constante, não varia, sobre o tempo em minutos, tá? Então, vamos lá descobrir quantas gotas por minuto tem aqui para ser infundido esse medicamento. Então, antes disso, vamos destrinchar as informações que tem aqui nessa questão. Quem é o meu volume? Quem é o meu volume dessa questão aqui? Me dá aí a resposta, vocês que estão assistindo, eu vou aguardar a resposta. Pensando nessa formulazinha aqui, nessa formulazinha aqui que a gente vai calcular gotas por minuto, quando o tempo é dado em quê? Em minutos, tá certo? Eu quero agora que vocês me digam, por favor, né? Uma das pessoas que está assistindo, quem é o meu volume aqui dessa questão? Quem é o meu volume? Quem é o meu volume? Preste atenção, porque eu falei para vocês, volume, unidade de medida de quê? De volume. O que é volume? Líquido, né? ml, litro. Unidade de medida de peso é o quê? 500 miligrama, é grama, certo? Miligrama, grama é peso. Aqui é o volume. Volume é aquela quantidade que eu vou administrar no meu paciente. Líquida, certo? Vamos lá? Quem é o meu volume? Aqui, volume é dado em ml. 100 ml. Isso, volume é sempre ml, para não confundir. Tá certo? Não pode confundir. Unidade de medida de peso é o quê? Miligrama. Grama é peso. Volume, ml. Certo? Então, a gente vê aqui quem é o meu volume total. É o quê? A gente já viu aqui, ó. É o meu 100 ml. Olha lá, ó. ml. 100 ml. Certo? E aí, quem é o meu tempo? Ó, 50 minutos. 50 minutos, tá? Pronto. Aí lá, você lembrando da formulazinha, você vai aplicar, porque você já tem as informações da questão. Você vai aplicar na própria fórmula e descobrir. Então, você vai lá para calcular gotas por minuto, vou botar aqui igual, tá? Aqui gotas por minuto igual, o igual. Volume total, quem é o volume total? 100. Não é isso? 20 da fórmula, que é a constante não altera, vezes 20, dividido pelo tempo em minutos. Quem é o tempo em minutos? Você já descobriu que é 50, tá certo? E aí você vai fazer o cálculo de 100 vezes 20, tá? Que vai dar o que aqui? 2.000. Eu vou fazer para já calcular, mas vocês têm que colocar em prática. 100 vezes 20 vai dar 2.000. 2.000 dividido por 50, tá certo? Então, zero em cima, zero embaixo, a gente pode cortar quando tem em cima e embaixo. E aí, a gente vai fazer 200 dividido por 5, certo? Que vai dar o resultado de 40, certo? 40 é o quê? Gotas por minuto. Pronto, então aplicando a formulazinha, você descobriu, o tempo está em minutos, ó. O tempo está em minutos. Tá me pedindo gotas para eu calcular? Eu aplico a fórmula quando o tempo é dado em minutos, tá certo? E aí descubro quantas gotas por minuto. Mas a questão, ela também me pergunta microgotas por minuto. Então, a gente vai agora calcular a microgotas por minuto. Então, vamos lá. Vou apagar, vou deixar essas mesmas informações, porque são informações que eu vou também
incluir na fórmula. Então, agora a gente vai calcular microgotas por minuto, quando o tempo é dado em minutos. Então, vamos lá. Então, microgotas por minuto. Como é que eu calculo quando o tempo é dado em minutos para correr? A gente descobriu aqui que é o volume total. Eu falei para vocês antes, anotem no caderno, eu estou reforçando. Anotem no caderno para fixar as fórmulas, estudem na apostila, revisem, certo que com o tempo vocês aprendem e fixam essa fórmula, porque facilita no processo de cálculo de vocês. Então, para calcular microgotas por minuto, quando o tempo é dado em minutos, é o quê? O meu volume total, o volume que eu vou administrar ali no meu paciente, dado em ml, ok? Multiplicado por 60, dividido pelo tempo em minutos, tá? Tempo em minutos. Então, aqui a gente já consegue identificar, certo? Então, a gente só vai fazer o quê? Incluir as informações que a gente já tem da questão na fórmula. E a gente vai descobrir o quê? Microgotas por minuto. Então, vamos lá descobrir. Igual. Microgotas, né? Igual. Que é o meu volume total? Meu volume total é o quê? 100 ml. Ok? E aí, 100 ml, não precisa colocar aqui não. Meu volume total é 100 ml. Vezes o 60, que é da própria fórmula. 60 dividido pelo tempo em minutos. Quem é o meu tempo em minutos? Nós sabemos que é o quê? 50, certo? E aí a gente faz o cálculo. 100 vezes 60, só para agilizar aqui, vai dar um valor de 6.000, certo? 100 vezes 60, 6.000. E aí, depois a gente vai dividir por 50, certo? Porque tá aqui embaixo. 0 em cima, 0 embaixo, a gente pode cortar. Quando tem em cima e embaixo, a gente corta. E aí a gente faz 600 dividido por 5, vai dar o quê? 120. 120 o quê? Microgotas por minuto, tá? Então, aqui a gente já descobre, quando a gente aplica lá a formulazinha, quando o tempo é dado em minutos, que aqui pediu para correr em 50 minutos, eu vou infundir, administrar aquela medicação ali em 50 minutos. Então, eu tenho uma fórmula específica para descobrir microgotas por minuto. Então, a gente viu o quê? Que dá 120 microgotas vai correr no paciente por minuto, tá certo? Prontinho. Então, agora a gente já aplicou os cálculos, né, para descobrir quando o tempo é dado em minutos ou em horas, como é que a gente calcula gotas ou microgotas. E aí agora a gente vai para a parte de cálculo de diluição. Vou trazer um exemplozinho aqui, aplicando a regrinha de 3 para vocês entenderem direitinho, certo? Então vamos lá. Aqui, deixa eu apagar aqui. Vamos lá para o cálculo. Cálculo de diluição. Pronto. Então, muitas das vezes a gente vai precisar, durante, né, a assistência lá, o cuidado que a gente está prestando ao paciente durante o preparo e administração de medicamentos, realizar cálculo de diluição. E aí eu trago um exemplo aqui para vocês, para facilitar o processo de aprendizado de vocês. E assim, aplicando a regra de 3, tá certo? E aí a gente exercita um pouco. Então eu vou trazer um exemplo aqui. Uma prescrição médica, tá? De dexametasona. Dexametasona. 2 miligramas endovenoso. Certo? Foi prescrito isso, tá? Dexametasona 2 mg endovenoso. Mas tem disponível o quê?
tem frasco, ampola, de 2,5 ml com 4 miligramas a cada ml. Como proceder? Pronto. Então, aqui, eu trouxe aqui um cálculozinho de diluição para a gente ter atenção com relação a esses cálculos e a aplicação da regrinha de 3. O médico ele prescreveu um medicamento que é o dexametasona, é um corticoide, tá? Quantos miligramas ele prescreveu? 2 miligramas, endovenoso, para administrar diretamente na veia. Algumas situações vocês vão vivenciar nos serviços de saúde que pode-se prescrever, né, uma determinada dose, tá? E é diferente do que você vai encontrar lá na unidade. Então, você vai precisar fazer o cálculozinho para administrar a dose correta no paciente. Então, aqui ele prescreveu o quê? Ele prescreveu a prescrição médica 2 miligramas de dexametasona. Mas tem lá na unidade disponível o que? Frasco ampola de 2,5 ml com 4 miligramas a cada ml. Então, o que é que ele quer me dizer? Ele me disse que tem disponível lá na unidade, um frasquinho ampola, tá certo? Ele me falou, que tem um frasco ampola lá. Que aqui nesse frasco tem quantos ml? Tem 2,5 ml. Aqui é o volume dele, tá? Mas aqui dentro tem a cada ml, a cada 1 ml, que você vê aqui 4 miligramas por ml, certo? Então tem 4 miligramas de dexametasona a cada 1 ml. Então ele diz que tem aqui 4 miligramas, certo? A cada 1 ml. Então vocês entendem isso. Eu tenho lá disponível o meu frasquinho, certo? Meu frasco ampola. Tem dentro desse frasco quantos ml? 2,5 ml, tá certo? Tá certo? Mas ele diz que aqui dentro, tá? Tem o quê? 4 miligramas de dexametasona a cada 1 ml, que é 4 miligramas por ml. Isso quer dizer 4 miligramas de dexametasona a cada 1 ml. Então, com essas informações, você já consegue aplicar a regrinha de 3 para descobrir quanto vai administrar no paciente. Porque você viu que ele prescreveu quanto? 2 miligramas, tá certo? Então, vamos lá. Você já sabe que tem 4 miligramas de dexametasona, tá? A cada quantos ml? A cada 1 ml. Você viu pela informação, tá certo? Já é uma relação aqui. 4 miligramas de dexametasona a cada 1 ml, tá certo? E o que o médico prescreveu? O médico prescreveu quantos miligramas? 2 miligramas. Então, vamos lá fazer o cálculo. 2 miligramas, porque as mesmas unidades têm que estar na mesma direção, ok? Está para quanto? Para X. X é o que você vai descobrir. Quantos ml eu vou precisar administrar no meu paciente para atender a prescrição médica de 2 miligramas de dexametasona. Então, a gente vai fazer o cruzamento e vamos multiplicar. 4 vezes x, 4x. Não é isso? Iguala, vamos para o outro lado. 2 vezes 1, vou botar aqui 2 vezes 1, tá? Então, 4x é igual. 2 vezes 1 é igual a 2. Então, a gente vem aqui. Reserva o x. Todo número que está com x a gente reserva, não é isso? E aí, o número passa para lá, para baixo, dividindo. 2 dividido por 4. Quando vocês fazerem um cálculo aí, 2 dividido por 4 vai dar o quê? 0,5 o quê? ml, certo? Então, você descobre que para eu administrar, né, o que o médico prescreveu, que é 2 miligramas de dexametasona, eu vou precisar administrar no paciente quantos ml?
0,5 ml lá do meu frasquinho. Então, no meu frasco, eu vou aspirar desse meu frasco quanto? 0,5 ml. Que aí eu vou estar atendendo a prescrição e administrando 2 mg de dexametasona ao meu paciente. Retiro desse meu frasquinho 0,5, aspiro e vou administrar. No paciente, estarei atendendo a prescrição de 2 mg de dexametasona, certo? Vocês conseguiram entender a resolução desse cálculo aqui? Me dá um retorno aí, coloca assim um joinha, por favor. Conseguiu, Bel? Ótimo. Ótimo. Prontinho, meninas. Então, a gente fez esse cálculozinho aqui de diluição, só com uma forma de trazer aqui como exemplo, mais ou menos como a gente encontra as informações e aplica ali na regrinha de 13 e faz o cálculo, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Façam exercícios de cálculo de gotejamento, tá certo? Peguem exercícios, tem as atividades, certo? Peguem as fórmulas, revisem as fórmulas, estudem elas, tá? E tenham atenção com relação a quando o tempo for dado em minutos e quando o tempo for dado em horas. Quando vocês colocarem em prática, vai facilitar, certo? O aprendizado de vocês. E aí, façam as atividades online que vão ser disponibilizadas para vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá certo? E aí eu vou finalizando por aqui a aula de hoje, porque estava previsto para a gente realizar essa parte de cálculo de gotejamento, tá certo? E também um pouco aqui do cálculo de diluição, que a gente também já vem trabalhando, né? Aplicando regrinha de 3, desde a primeira aula, também na segunda aula não, que a gente fala um pouquinho de transformação de unidades de medida. Mas na primeira aula a gente trabalhou um pouquinho de regra de 3, tá bom? E também durante a correção da atividade no Zoom, né? Então eu peço que é importante que vocês participem da atividade no Zoom, porque muitas das dúvidas podem ser esclarecidas lá por meio da correção da atividade, tá certo? Então, aguardo vocês na quarta-feira, tá certo? A gente vai ter a atividade no Zoom, correção no caso, da atividade no Zoom. E aí, vocês precisam participar, tá bom? No mesmo horário da live, começa às 9 horas, tá bom? Então, eu tô encerrando por aqui. Tchau, tchau. Tenham um bom dia, tá bom? Um abraço para vocês.